A gente vai lendo e lendo, né, os livros aí no mercado e a pessoa diz assim: olha, eu estive aqui conversando com 300 empresas, fiz uma pesquisa com não sei quantos executivos e conversei com não sei quantas pessoas e fiz aqui. Então aquilo ali vai dando uma consistência, estou fazendo estudos de caso. E aí você vai falando: nossa, realmente a pessoa se esforçou, realmente, essa sim, esse cara é um cara que a gente vai conseguir, né, entender o digital porque ele conversou com muita gente, etc, etc. E aí eu vou um pouco na frase do Einstein, que ele diz o seguinte: quem viu milhares de árvores não necessariamente viu a floresta. Vou repetir: Einstein, quem viu milhares de árvores não viu necessariamente a floresta. O que está acontecendo hoje é o seguinte: a gente jogou no lixo toda a tradição de pensamento que vem desde os gregos, né? Como é que nós pesquisamos as coisas, como é que nós chegamos às conclusões, ou como é que a gente estuda fenômenos, como é que, quer dizer, a tradição toda de pensamento a gente jogou no lixo. Basta a gente sair conversando aí no mercado, usando as ferramentas que o pessoal chama estudo de caso, e a gente vai entender as mudanças que a gente está vendo na sociedade. Esse modelo funciona na estabilidade, mas não funciona no momento de instabilidade, em que existem fenômenos que nós não conhecemos. É o caso típico da pandemia. É um fenômeno que nós não conhecíamos, que tirou a estabilidade das pessoas para uma instabilidade. E aí, nesse momento, você precisa se dedicar ao fenômeno. Uma outra coisa que a gente tem que entender muito importante é o seguinte: não existe estudos, né? O médico não estuda a febre. O médico estuda doenças. A febre é um sintoma de uma doença. Então a gente não pode estudar os sintomas que o digital está provocando e achar que a gente vai entender o fenômeno estudando os sintomas. A gente primeiro estuda o fenômeno para depois ver os sintomas para falar do tratamento, dos diagnósticos e dos prognósticos. Então, quando a gente vem tentando entender o digital, que a gente foi lá para o Canadá, estudar lá a Escola de Toronto, que são os especialistas em revoluções de mídia, o Pierre Levy sugeriu a criação de uma ciência que ele estava desenvolvendo, que é a antropologia cognitiva. Essa era a linha dele, né? Em que ele faz um resumo do estudo dos canadenses. Aí ele escolhe a antropologia, porque a antropologia é o estudo dos sapiens. E aí faz sentido, porque a gente vai analisar os sapiens na macrohistória, movimentos dos sapiens na macrohistória, e aí quando a gente fala de antropologia, a gente não está falando de história, porque a história pode ser a história de um determinado país, a história recente, a história. E a antropologia não. A antropologia, sempre quando você está falando de antropologia de maneira geral, você está falando do estudo dos sapiens. E aí você tem 1000 possibilidades, inclusive na comparação dos sapiens com as outras espécies. Então, ok, antropologia, beleza. Então, a antropologia já mostra para a gente que a gente precisa de um macro cenário. Só que quando o Pierre Levy sugere cognitiva, ele vai falar da antropologia, do estudo das mudanças da forma de conhecimento que a gente tem. E a gente começou daí. Só que a gente percebeu que a revolução midiática não é uma revolução isolada. Ela é uma sequência de movimentos da espécie para sobreviver. Você aumenta a população, precisa sofisticar a comunicação e depois sofisticar o modelo de organização. Então você não pode ver uma revolução midiática de maneira isolada. Você tem que incluir a revolução midiática num movimento, num macro movimento de sobrevivência. Então aí você tem a necessidade de criar uma nova ciência, foi que a gente está trabalhando, que é a antropologia da sobrevivência. São estudos dos macromovimentos de sobrevivência dos sapiens, e aí a gente consegue enxergar coisas que a maior parte das pessoas que está estudando digital não consegue. Por quê? Porque a gente parte do fenômeno, a gente vai procurar uma ciência adequada e quando não encontra, cria uma. Essa é a base da antropologia da sobrevivência, que a gente vem desenvolvendo, isso é
uma conclusão recente que a gente está trabalhando, e em cima da antropologia da sobrevivência, a gente faz análise e aí a gente começa então a sugerir tratamentos, faz prognósticos e faz diagnósticos. E a partir daí a gente consegue ajudar as pessoas a lidar melhor com o mundo digital, sejam organizações tradicionais, sejam profissionais, sejam pessoas, e começa a fazer as revisões dos setores específicos, economia, educação, administração, né? Direito, todas as áreas você pode fazer a revisão, porque você faz a revisão no macro, no todo, e depois vem para a parte, e não da parte para o todo, principalmente quando você tem uma mudança desse tipo. Essa é a base da narrativa bimodal. Eu vou te convidar a fazer parte da nossa escola. A gente está iniciando, né, já uma promoção para os próximos 8 meses, na verdade, né? Novembro, dezembro e até julho. Se você tiver interesse de ficar com a gente está começando a inscrever pessoas para ficar com a gente até julho do ano que vem. Me manda um zap, né? Pô, quero ser bimodal, quero saber que promoção é essa e queria participar da escola. Quero ter uma visão totalmente diferente do digital, uma visão consistente, uma visão que vai me tirar de Matrix. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.